Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre Semana do Meio Ambiente, em especial os dados inéditos e interessantes sobre as árvores da capital de Porto Alegre, além do novo portal de plantio. Mas o que significa exatamente isso? Bom, para conversar sobre estes assuntos, eu recebo a Verônica Riffel, coordenadora de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades. E eu já lhe pergunto, como é que se faz um censo das árvores de um local? Como é que funciona isso? Olá, boa tarde. Então, a gente contratou uma empresa, né, que nesse caso específico que vem fazendo esse trabalho para nós, e eles vão árvore a árvore, né, pegando os dados dessa árvore, a espécie, a altura, o estado fitossanitário, se está bom, se está ruim, né? Então, a gente consegue ter uma visão de todas as árvores daquele local. E isso é, logicamente, colocado num sistema para fazer, inclusive, depois, se for possível, cruzamento de dados, enfim. E é possível se dizer que Porto Alegre ainda mantém aquele título de uma das cidades, se não a mais arborizada do país? A gente vem trabalhando os dados, né? Em todos os bairros a gente vem fazendo, então, esse inventário por amostragem, né? Porque não se torna eficiente fazer censo em toda a cidade, então a gente escolhe os locais que faz censo e outros amostragem. Então, no caso da cidade como um todo, é feita a amostragem, a gente está coletando esses dados, em seguida a gente vai ter mais informações sobre cada bairro da cidade, e com isso a gente consegue ter esse mapeamento, né? A gente entender mais a vegetação de cada local que a gente tem aqui. Então, à medida que a gente for fazendo esses dados, essas análises, a gente vai trazendo para a população essa informação. E de que forma isso pode ser importante para a população? Queria que a senhora me dissesse em termos de uso prático, né? Então, com esse painel público, né, no primeiro momento a gente está mostrando onde estão os plantios realizados, né, pela prefeitura ou acompanhados pela prefeitura e que a gente vem fazendo a manutenção desses plantios. Então, com isso, a população ela vai ter mais informações sobre plantios que ela identifica em frente à sua casa ou numa praça que ela frequenta, e com isso ela vai se aproximando da arborização, ela vai podendo prestar cuidados em relação a essa arborização, ela pode monitorar, ela pode nos informar em caso de vandalismo, né? Então, a gente vai engajando a população, que a gente sabe que Porto Alegre, né, tem essa história com a arborização, foi pioneira em relação ao plano diretor da arborização, estudos sobre espécies nativas, né? Aqui começou também esses estudos, a gente teve a primeira Secretaria do Meio Ambiente, então a gente está trabalhando para a gente retomar esse nosso papel, né? Que a gente sempre que a gente teve, e aí com as priorizações das cidades nos últimos anos, né? A dinâmica da cidade foi mudando, mas agora a gente entende que chegou o momento da gente retomar, e a gente vem fazendo vários investimentos, né, com uso de tecnologia, estudos, né, com dados que a gente consiga avaliar como está a arborização de Porto Alegre para planejar os próximos passos. É uma curiosidade muito grande, porque a gente tem olhos para o que é concreto, né? Para as edificações, e muitas vezes não se sabe exatamente em que meio ambiente nós vivemos. E aí eu lembro daquele fato, principalmente registrado ali na Ipiranga, na ciclovia, em que algumas pessoas nomearam as árvores, as espécies que existem no local, e isso causou um certo problema depois, porque foi considerado não adequado, mas enfim, chamou a atenção para um fato de que a gente não sabe qual é a espécie desta árvore, daquela, no ambiente que a gente vive, né, Verônica? Isso, então assim, afixar placas, né, nas árvores pode prejudicar as árvores. Então, a gente, esse painel, ele vem para trazer essa informação. Então, as espécies no mapa, a pessoa vai clicar ali na bolinha que representa a árvore e vai ter a espécie que está plantada, por exemplo, na frente da sua casa. E ali tem mais informações sobre essa espécie, né? Então, sobre onde que ela mais se adapta, como é as condições dela, as cores das flores dela.
delas. Então, assim, as pessoas vão poder começar a conhecer mais sobre as árvores e realmente ter mais essa aproximação, né, com o que a gente tem, o verde em Porto Alegre. A ideia também surge, às vezes, a dúvida em relação a colocar QR Codes, por exemplo, nas árvores, né? Só nesse nosso mapa a gente tem 5.000 árvores, então seriam 5.000 QR Codes diferentes afixados, né? Isso só para as mudas. E aí a gente está falando em todas as árvores. Imagina se eu afixar em todas só do Farroupilha, eu estou falando mais em 6.000 placas, né? Sim. Então, a ideia dessa muda estar georreferenciada aí num painel público é para trazer essa informação sem eu precisar dessa placa física, né? Então, a gente consegue trazer informação para a população. Bom, a Verônica falou do Farroupilha, Parque Farroupilha, aliás, nele e no Marinha do Brasil, foram feitos levantamentos detalhados, né? A diversidade é muito grande, falando agora especificamente desses parques, mas que de repente simbolizam aí um coletivo? O Marinha, ele tem menos biodiversidade, né? Ele tem a tipuana muito presente na sua configuração, que é uma ideia do próprio projetista, né? Que ele criou esses espaços, né, com a tipuana, como ele foi resultado de um parque ali do aterro, né? Então, ele é todo planejado. Então, ali a gente tem menor biodiversidade. Já no Parque Farroupilha, né, que ele tem uma história, ele é muito mais antigo que o Parque Marinha, a gente tem uma biodiversidade muito maior. Então, a gente tem muito mais também a presença das árvores nativas, que são daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Então, a gente consegue ver a diferença desses dois parques na sua configuração da sua arborização. Verônica, uma pergunta que acredito seja muito pertinente, porque nós temos uma relação de amor, logicamente, com o meio ambiente, mas de medo em determinado momento por causa da conservação justamente dessa vasta quantidade de árvores. Vocês vão ter condições também de fazer essa análise? Então, com esse status fitossanitário geral, né, que a gente avalia só visualmente, né, então a gente consegue pelo menos ter um ponto de partida. Então, árvores que são identificadas como ruins e têm um grande porte, por exemplo, a gente já consegue avançar para uma análise mais detalhada, né? E aí a gente usa a bibliografia, daí técnicos habilitados precisam fazer essa análise. Aí, baseado nisso, o nosso aplicativo ele consegue nos dar um direcionamento, se uma poda de condução, né, de equilíbrio resolve, ou se a gente tem que partir daqui a pouco para uma supressão para a gente eliminar esse risco. Né? Então, essa inteligência por trás da tecnologia também nos auxilia nessa análise. Né? Então, a gente hoje tem esse fluxo, a arborização ela começa aqui na Secretaria de Serviços Urbanos, na Secretaria do Meio Ambiente com a produção de mudas, o plantio, a manutenção dessa muda jovem, e a árvore adulta hoje é cuidada pela Secretaria de Serviços Urbanos. Mas a gente tem essa passagem de informação. Então, árvores ruins, com risco, a gente identifica aqui e passa para a Secretaria fazer o manejo adequado para evitar esse risco. Então, a gente tem essa troca de informações entre secretarias. Isso, de alguma forma, reflete também o que é feito no viveiro municipal? Porque de lá podem sair mudas? Isso, então, esses plantios que a gente vai ver no painel, né, uma parte é de mudas provenientes do viveiro municipal e outras são compradas em viveiros comerciais, onde a produção ela é mais barata, né, a gente acaba usando do viveiro comercial. Mudas de espécies que são mais raras e que a gente encontra menos, a gente vai produzir no viveiro. Então, a gente não vai querer concorrer porque a questão de custo é muito menor no viveiro comercial. Então, a ideia do viveiro é a gente produzir espécies que são mais adaptadas ao nosso clima, né? Então, são nativas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que a gente encontre, que não encontre, né, em outros locais para a gente comprar. Então, a gente lá começa já essa produção de espécies que se adaptem ao sistema viário, por exemplo, a gente não ter conflito com o ciclista, com o ônibus, né? Então, que a gente já tem essa compatibilização. Então, tudo começa lá no viveiro, onde a gente começa a produção dessas mudas e a gente daí depois traz para o sistema viário, para as praças, APPs, né? Então, a gente tem todo esse caminho desde lá, onde a gente coleta a semente em árvores que produzem, né? São árvores matrizes, que a gente chama. Então, tem todo esse ciclo, né?
Qual é o conselho da coordenadora de arborização urbana da Secretaria de Meio Ambiente quando alguém quer plantar uma árvore? Buscar também informações junto à secretaria ou não é necessário? É necessário, né? Então, assim, a gente pede que a população nos ajude a cuidar, que a população, né, seja os nossos olhos na rua, né, que nos sinalize sobre vandalismo, que né, que faça esse monitoramento, né, que é onde as pessoas estão e conseguem nos informar. Já os plantios, né, a gente tem hoje o resultado, você vinha falando em relação, né, que ela tem o amor e ódio, né? Então, quando vem um temporal, ela vira vilã, né? Mas quando a gente tem calor, quando a gente precisa de uma sombra nela também, então as pessoas têm que começar a entender que a arborização ela tem os benefícios, principalmente para a gente diminuir esses eventos extremos, né? Então a arborização traz esses benefícios, mas a gente sabe que em eventos extremos ela acaba sendo a vilã. Então, a ideia é sempre que a gente plante de forma inteligente e compatível com os elementos urbanos para que não aconteça. Então, a gente sabe, por exemplo, a gente tem arborização com conflito com a iluminação pública. Provavelmente foi plantada sem um planejamento. Uma árvore muito próxima à boca de lobo, a uma esquina, né? Então, muitas vezes foi um plantio passado, que não se tinha tanto esse olhar, mas muitas vezes é a própria população plantando, né? Então, plantando, às vezes, árvores que caem frutos muito grandes, pode, né, causar insegurança aos pedestres. Então, a ideia é que todos os plantios em passeios, canteiros centrais e praças passem pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente tem 2 canais. Um é quando o cidadão deseja fazer o plantio por meios próprios, né, com seus recursos. Então, ele acessa o portal e isso tem um link agora nesse nosso painel público, né, que vai direcionar diretamente para esse canal, onde a pessoa, então, ela com seus recursos, ela vai plantar o que a secretaria analisar e dizer que tem que plantar e como plantar. Sim. Outro canal seria pelo 156, que também tem o link lá no painel, que aí seria só ela cadastra o seu desejo, né, pelo plantio, e a gente realiza a análise e o plantio por uma empresa contratada. Sempre tem que passar pela SMAN. Desculpe te interromper, eu garanto que a pessoa vai ganhar muito com essa orientação, porque muitas vezes não sabe exatamente que tipo de árvore pode plantar em determinado local. Agora, a gente já está se encaminhando para o encerramento. Eu queria saber, com a sua experiência, vamos falar dos porto-alegrenses, que é o assunto mais em foco. Negligenciamos muito? Nós sabemos cuidar das nossas árvores ou não? Pergunta bem difícil, né? Porque a gente tem um passivo enorme, né? A gente tem uma arborização muito antiga que requer cuidados, né? E há um custo muito alto. Então, hoje a gente está trabalhando com plantios inteligentes e a manutenção dessa arborização. Então, é um plantio que a ideia é que não gere problemas no futuro e como gerar menos problemas no futuro, eu tenho podas menos exigentes no futuro, que são mais caras, né? Que a gente sabe que as podas de árvores grandes são caras, exigem tempo e recurso, né? Então, a nossa ideia é que a gente comece a desonerar o futuro dessa arborização, né? Que no futuro a gente tenha menos manutenção, porque hoje, realmente, a gente tem uma vegetação bem densa, né? A gente tem a questão da fiação, hoje ainda ser com cabos que a gente chama de cabos nus e não cabo ecológico, onde a arborização não consegue conviver em harmonia, né? Então, a gente deveria avançar também nessa questão das redes, né? Então, tem várias coisas que a gente teria que enfrentar para que a gente né, consiga ver de novo a arborização de uma forma positiva. Então, a nossa ideia é a gente trabalhar com planejamento, com inteligência, para que no futuro, né, a gente consiga ter menos conflitos do que a gente vem enfrentando hoje. E não adianta sair por aí cortando árvore, né? Aliás, não pode, e isso implica em sérios problemas. Estou correto? Isso, é um dano ambiental, né? Então, a pessoa ela vai sofrer um processo, ela vai ter que se justificar, muitas vezes vai levar a multa, né, um auto de infração, ela vai ter que também recuperar o dano. Então, a arborização ela é vista como um bem, né, que ela não pode ser mexida, né? Então, sempre tem que entrar
com a solicitação nos canais oficiais da prefeitura, já que a arborização ela tem essa responsabilidade do poder público. No seu pátio também tem uma legislação, né, que também regulamenta em que momento que a população tem que pedir autorização para fazer poda e supressão. Né? Então, porque a arborização ela é um bem do município, né? Em todo o seu território, independente se é a área pública ou privada, né? Prestando esses benefícios. Então, a gente precisa preservá-la, né? Claro, evitando risco, né? De uma maneira harmoniosa, né? Com a população, com os equipamentos, mas a gente tem que pensar nela sempre como um bem precioso até para a gente poder enfrentar cada vez mais esses efeitos extremos das mudanças climáticas. E só para tirar dúvida, quem quiser fazer um corte ou precisar, tem tudo disponível também nesses locais aqui que foram mencionados há pouco, seja no 56, o encaminhamento do protocolo pelo menos está tudo ali. Isso, carta de serviços do município. Isso. No site ali tem todos os serviços, árvore emergencial, sem praça, a questão de plantio, né? Então, árvores em área privada, tudo na carta de serviços do município, do site. Tá certo, então. Quero muito agradecer a participação da Verônica Riffel, ela que é coordenadora de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, sobre esses dados que estão sendo levantados, esse detalhamento que pode dizer muito a respeito das nossas árvores em Porto Alegre e de como a gente deve conduzir a conservação dessa preciosidade para nós. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Bom trabalho. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que as principais informações, as boas iniciativas do seu município estão aqui no Multicidades. Nos vemos na próxima. Tchau.